Capítulo 26. Sugestões de investimento. 23 de setembro de 1979, domingo. Temperatura ambiente, 22 graus centígrados. Recolhi-me ao leito às 18 horas e 57 minutos, em decúbito dorsal. Depois de alguns minutos, virei-me para o lado esquerdo. Relato projetivo. A minha consciência estava plenamente desperta num distrito humano em metrópole europeia. Dentro de amplo edifício, eu acompanhava uma concierge que solicitou calma nas atitudes e apuro na observação do ambiente circundante. Atravessamos algumas dependências de escritórios e atendimento público, muito bem mobiliadas, confortáveis e ricamente decoradas, que se mostravam desertas no momento. Numa das salas contíguas, vimos elegante consim, idade avançada, aparência de extrema integridade, as voltas com documentos e as portas de imensa caixa forte. Na peça, à esquerda das instalações do cavalheiro, outro homem, na casa dos 40, sozinho, sobre uma poltrona, com as pálpebras cerradas e os braços sobre os espaldares, parecia profundamente concentrado. 2 outros cômodos à direita eram ocupados, um por uma outra concierge, com aparência de senhor maduro, e o último por 2 consins, todos bem acomodados em poltronas, postados à frente de escrivaninhas e completamente ensimesmados. Ao atingir a visão global dos escritórios luxuosamente instalados, junto à concierge atenta e tranquila, identifiquei as projeções nascidas das cabeças dos cavalheiros concentrados e senti um choque emocional, contido a custo graças às surpresas chocantes no passado, ao entender, em segundos, a natureza e a extensão das atividades daqueles homens, no horário noturno, entre um domingo e uma segunda-feira, sozinhos, num silêncio absoluto, sem nenhum assistente ou empregado do 3º escalão. Eles estavam, nada mais, nada menos, que transmitindo sugestões mentais intensivas a determinadas personalidades, também intrafísicas, através da atuação do pensamento à distância. As cenas nas psicosferas dos homens isolados eram iniludíveis. Um deles se concentrava com tamanho empenho que enrugava as faces com gestas. E a finalidade dos esforços mentais rotineiros também surgia clara. Procuravam induzir homens de negócios nas decisões sobre altos investimentos que possivelmente vão ser tomadas amanhã, segunda-feira. Atônito com a descoberta do escopo da hipnose teleguiada, precisei aproximar-me ainda mais do senhor da direita e à frente da poltrona onde jazia sentado. Sobre a mesa de escritório, esparramava-se vasta cópia de documentos, e sobre todos sobressaía a foto grande de outro cavalheiro grisalho, desconhecido. Era a vítima, o cliente em potencial, cuja imagem surpreendentemente vinha à tona da sugestão, de longe, mais sofisticada e desonesta que eu jamais pensara existir. É a influenciação técnica de consins entre si, na guerra de pensamentos, com repercussões inconcebíveis nos 2 mundos. Voodoo eletrônico usado na caça aos cifrões, com objetivos inferiores sutis, sem qualquer intenção pura. Revelou-me o fato da exploração psíquica levada ao máximo grau, porque a força de atuação age sobre criaturas incautas ou com as mentes desprotegidas, à testa de empreendimentos ou empresas das quais depende a sobrevivência intrafísica, às vezes de milhares de pessoas. Ainda abalado com os detalhes dos papéis, da foto e das projeções mentais, sem nem mesmo desejar aceitar a realidade dessas inoculações mentais provenientes das irradiações de ideias fixadas pelo homem, a minha solução foi observar as outras 2 salas e o fato, infelizmente, se confirmou. A única diferença era que os 2 homens de colarinhos brancos, na câmara de controle dos pensamentos, evidenciavam a concentração conjunta monoideica no processo de vampirização, tecendo ondas mentais imperturbáveis, sem quebra de ritmo,
tentando com vontade vigorosa modificar o tônus mental de uma só vítima. A consciex ao lado seguia mentalmente minhas observações e descobertas, considerando a extensão dos desvios humanos, quando as consciências subvertem os recursos mais cosmoéticos das energias do pensamento que podem trazer a cura e o soerguimento consciencial, criando alegrias imorredoras, com a finalidade de influenciar homens de negócios, preparando terreno para persuadir e dobrar opiniões em busca exclusivamente de vantagens econômico-financeiras, na luta pelo vil metal que sempre acabará ficando na matéria densa. Esclareceu-me que a atmosfera corriqueira dos escritórios era um pouco mais pesada e difícil, devido à invasão de consciexes caprichosas e enfermiças, assediadores potentíssimos nos jogos mentais desonestos que auxiliavam os hipnotizadores contra os hipnotizados sob controle remoto e que, na oportunidade, tinham sido temporariamente afastados para possibilitar a nossa visita tranquila e o exame minucioso do ambiente. E rematou as ponderações. Respondendo às insistentes indagações, vemos aqui o obstáculo natural à generalização do fenômeno das projeções conscientes. Já pensou o projetor que alimente essas intenções? As sugestões inferiores poderão ser diretas e muito mais desastrosas. Contudo, ninguém engana a cosmoética. Os ressarcimentos inevitáveis podem aparentemente demorar, mas chegam sempre. Ninguém está livre de ser vítima das próprias obras. Quando Mesmer, Charcot e outros luminares da história do magnetismo animal poderiam pensar num serviço desses, tão bem sistematizado, sobre pisos tão sólidos e alicerces tão carcomidos? O caráter sigiloso e metódico das atividades no ambiente era um fato, e a seriedade do empreendimento, infelizmente, não deixava margens a dúvidas. Os desmandos estão sendo praticados permanecendo insuspeitados e, o pior de tudo, impunes, porque inalcançáveis pelas leis humanas, cujos códigos penais e civis ainda não puderam estender parágrafos para coibir avanços de infrações desse quilate. Por outro lado, as organizações policiais ainda não se despertaram para tal realidade, estando muito atarefadas com os assaltos comuns para cogitar do uso indevido da arma mais poderosa de todas, nas mãos dos malfeitores, a força do pensamento mal conduzida que atinja as criaturas que alimentam as mesmas influências. É a oportunidade de se perguntar: qual o limite da atuação da mente? Até onde chegarão os artifícios na luta pelos interesses humanos? Se a deliberação premeditada pode ser influenciada por determinadas consins, o que dizer da decisão precipitada e da influência das consciexes? Não presenciei o fato porque não acompanhei o desenrolar dos acontecimentos pela noite adentro até de madrugada. Contudo, quem pode afirmar que um ou outro desses senhores, tão dedicados ao mister de transmitir sugestões à distância, ali mesmo ou em sua casa, hoje ainda, noite alta, não deixará o soma e fará a persuasão direta à mente indiferente a tais artifícios, com a transmissão no local e em condições extrafísicas? Sobre este aspecto, é possível serem provocados de modo inconsciente pela criatura enferma e em estado consciente pela consim, homem ou mulher, com intenções infelizes, prejuízos mentais consideráveis às inteligências humanas distantes do cultivo da disciplina mental. O fato suscita um mundo de consequências político-sociais que, cedo ou tarde, têm de ser levadas a sério pelas organizações humanas. E por tudo isso, a projeção do psicossoma constitui a manifestação psíquica mais transcendente por envolver estranhos setores da atividade terrestre. Após algum tempo ainda de observação daquele antro principesco, deixei o local requintadamente instalado, ocorrendo o retorno meditativo e demorado à base carioca, em companhia do amparador. Análise projetiva. Ao despertar-me, o soma permanecia deitado do lado esquerdo.
Em segundos brotaram-me as rememorações em bloco. Ainda chocado com as reminiscências, senti a confirmação invisível de grafá-las, sem relutância neste registro, para ficar à exposição das realidades extrafísicas. O que estou fazendo depois de verificar as horas, 20 horas e 44 minutos. Não me foi possível precisar o horário no ambiente visitado, havendo a certeza absoluta de ser noite. A excursão desta noite me fez lembrar que há notícias do interesse de governos de grandes potências no incremento da projeção consciente para usá-la como processo de espionagem entre as nações, incluindo nisso os atos de apropriação temporária em planos secretos de defesa estratégica e outros, copiá-los e depois devolvê-los para o mesmo lugar de onde foram retirados. Julgo que isto seja possível, por serem ocorrências a ser realizadas na dimensão extrafísica, mas crosta a crosta. Acho, no entanto, que o aspecto do transporte de objetos ou teleportação, com a desmaterialização-rematerialização consecutivas, é bastante problemático quando entram razões anticosmoéticas nos objetivos. Jamais me deixaria submeter a tais experimentos, tendo em vista as suas finalidades, pois constituem um péssimo negócio para o experimentador. A defesa do aspecto nobre das projeções é fundamental na manutenção do equilíbrio consciencial do projetor e da qualidade das suas companhias extrafísicas. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.